Pelos. Mulheres têm excesso de pelos em algumas regiões. Isso tem uma explicação, tem um porquê e tem um tratamento que a doutora Maitê Pimentel explica pra gente. Tudo bem, lindeza? Tudo, e você? Luxo, garbo e elegância dessa doutora, e hein? essa cor, hein? Nossa Senhora. Como é que chama quando a gente tem excesso de pelo? O nome é feio, chama hirsutismo. Hirsutismo. Esse nome é para excesso de pelos em homens e mulheres? Em mulheres que têm pelos mais grossos, mais pigmentados, pretinhos, em regiões que são dos homens. Por exemplo, doutora Maitê? Por exemplo, mento, buço em excesso, no meio dos seios, na barriga. Então são regiões que normalmente não é para as mulheres terem pelos. Se isso está acontecendo é porque a gente tem alguma alteração hormonal de andrógenos. Então, o que são essas figuras? Olha que legal, essa é uma escala de ferro, irmã. Você que está em casa deve estar com o celular na mão. Então coloca no aplicativo aí na calculadora e vamos ver se você em casa tem hirsutismo. Ah, dá para ter esse cálculo. Então vamos lá, se tiver de 8 a 12 já é hirsutismo leve, de 13 a 18 moderado e maior que 19 severo. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos ver buço. Não tem nada. Zero. Um pouquinho mais, ou tem que às vezes até, tem mulher que passa gilete, né? Mas tem que ser assim, preto e grosso? Tem que ser grossinho. Loirinho não resolve, Loirinho não pode, tá? Aí... Peraí, se eu tiver esse, quanto que eu marco? 4. Aqui, nessa região da bochechinha, tá? Não tem nada aqui e no queixo. 2, 3 e 4. O 4 pega até aqui embaixo, ó. Meio dos seios aqui, no tórax, que é bem região de homem. Olha, bem região masculina mesmo. Região masculina. Tem uma outra tabelinha. Vamos ver. Porque são 9 classificações aí. Tá. No meio do umbigo, também, se tiver o grau máximo. Na região pubiana é normal ter, mas se ela vai um pouco para cima, pegando a região do abdômen, também a gente coloca a pontuação. E nos braços? Nos braços, em casa, não no braço aqui em cima. Você que tem aqui, ó, mas no meio aqui, ó. Onde a pele é mais fininha. Onde a pele é fininha. Tá. Também é uma classificação, tem mais. Tem mais uma tela? Olha, aqui na região da virilha, né? É normal ter, mas se tem muito, também é... Olha só aquele quadro. A gente tem casos assim? Casos de Cushing que acontecem isso. Tá. Nas costas é muito comum a gente ter essa pilificação. E aqui, um pouquinho acima das nádegas também. Então, se em casa você foi contando os seus pontinhos e deu de 8 para cima, você é uma pessoa que tem hirsutismo. Calma, não é uma palavra feia, mas existem causas que a gente tem tratamento, tá? Temos outra imagem? Vamos ver. Essa é uma dúvida, que tipo de pelo você está falando? A gente tem os pelos fininhos, tá? Que é o pelo velos, é o veloso, que ele é fininho, às vezes branquinho, loirinho. E a gente tem esse pelo terminal, que é aquele grossão mesmo, que é parecido com a sobrancelha. Que a gente tira na depilação. Que a gente tira na depilação. Então essa é a diferença quando tem um estímulo de hormônio. Tá. Vamos para outra? Vamos. Muito bem. Aí você fala, tá, eu fiz minha classificação, eu tenho hirsutismo. E aí, o que eu posso ter? Existem várias doenças classificadas, eu trouxe aqui as principais para a gente discutir um pouquinho. A síndrome dos ovários policísticos acomete as meninas na adolescência que estão em período de fertilidade. Geralmente, oleosidade, acne, espinhas, meninas que começaram a menstruar e essa menstruação está toda irregular, muita quedinha de cabelo, pelinhos na barriga, aumento de gordura na barriga, a gente classifica. Isso daqui eu quero falar porque mais de 20% das meninas têm. E a gente às vezes confunde. Ah, eu fiz ultrassom, menina que não teve relação sexual tem que fazer pélvico, então a gente nem pega todas. Mas no ultrassom não veio ovário policístico, então eu não tenho a síndrome. Sim. Errado. Jura? Então quando a gente fala síndrome, de 5 aspectos a gente tem que ter 3. Um deles é o ovário cheio de cistos ao ultrassom. Outro, esses sinais que eu falei, do androgenismo. FSH, LH é maior que 2, é um cálculo que a gente faz, testosterona, os hormônios no exame de sangue e ciclos irregulares. Então, essa é uma dúvida que muitas meninas têm no consultório. Ah, eu fiz ultrassom, não veio, eu não tenho. A gente pode ter sim. Porque são 5
fatores de que 5 determinam. fatores, se a gente tiver 3, Já não tem. necessariamente vai ter. Perfeito. E se a gente trata, esse ultrassom também regride os cistos. Tá. A síndrome de Cushing é uma síndrome que a gente tem produção em excesso de cortisol. Como a gente fala disso aqui, hein, doutora Maitê? Bastante, né? Então, o cortisol é o hormônio do estresse, aumenta a obesidade, queda de cabelo, aumenta a osteoporose. Enfim, quando tem hormônios, a gente pode ter alteração da pilificação dessas meninas e também, às vezes, dos meninos. A prolactina é um hormônio que produz o leite, toda gestante tem. E esse hormônio é produzido aqui na hipófise, a casinha central dos hormônios. E quando está em excesso, também altera os pelinhos do corpo. Hiperplasia adrenal congênita, vamos falar mais difícil, forma não clássica com deficiência de 21-hidroxilase. É essa doença. O que é isso? Ela é igual, quando a gente vê o paciente, da síndrome do ovário policístico. Pelinhos, espinha, oleosidade, queda de cabelo. Então, é um diagnóstico diferencial, mas aí é a glândula adrenal. Tá. O hormônio masculino, testosterona, os andrógenos, eles são produzidos em 2 locais, no ovário e na glândula adrenal. E no homem, no testículo. Então, a gente acha que é só no ovário que produz hormônio sexual. Não é. Essa glândula também é muito, muito importante. Alguns remédios que a gente usa podem aumentar os pelinhos. Por exemplo? Por exemplo, ácido valproico é um remédio para transtorno de humor, alguns corticoides, alguns remédios que a gente usa para, às vezes, problemas de convulsão. Então, sempre pergunte ao seu médico se o uso da medicação está piorando ou melhorando esse quadro. Será que pelinhos a mais podem trazer câncer? Ou podem ser reflexo de câncer? A gente precisa ficar de olho. Quando esse ovário ou essa adrenal não estão funcionando corretamente, uma das causas pode ser um câncer, né? Tumores benignos ou malignos. E motivos desconhecidos. A medicina é chique, né? Ela quer inventar uns nomes. Então, quando o médico não sabe o que é, fala, não sei, não descobri ainda, a gente fala idiopático, tá? Que a menina tem alterações da menstruação ou não, tem pelinhos e os exames vêm normais. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Tá. Bom, vamos aos mitos e verdades, depois perguntas do pessoal de casa para a gente entender ainda um pouco melhor esse assunto. Doutora Maitê, é mito ou verdade que o excesso de pelos sempre deve ser tratado com o uso da pílula anticoncepcional? Isso é mito, né? Então, primeira coisa, a gente tem que descobrir a causa do pelinho em excesso. Aqui a gente acha que deve estar perguntando de síndrome do ovário policístico. Outra dúvida que as mães têm muito. A minha filha, o médico prescreveu anticoncepcional, ela não tem relação sexual, É realmente uma menina precisa, ainda, é uma dar menina, anticoncepcional. com anticoncepcional dá trombose, aumenta o risco de AVC. É tudo verdade, mas pensa comigo. As mulheres têm que ter estrógeno alto, hormônio feminino e testo baixo. Nessa alteração, tem que regular. A gente nem classifica como doença, uma alteração hormonal, tá assim. Como que eu abaixo a testo? Ou eu aumento o estrógeno, que é o ovário policístico que a gente dá pílula, ou eu abaixo a testosterona. Então, existem outros métodos para a gente tratar? Sim, métodos que abaixam os andrógenos. Tem metformina, que é muito usado até para diabéticos. Então, você pega a pressão, essa médica pirou, tá louca, eu não tenho diabetes. Não, a metformina também é usada para baixar essa testosterona, para resistência insulínica. Tem outros remédios que a gente também usa, até finasterida é um remédio que não é para essa idade, mas que pode diminuir a pilificação. Perfeito. Então, pergunte ao seu médico, tire todas as dúvidas e esclareça tudo. E na dúvida pergunta, né? Pergunta. Não tenho isso, por que eu estou tomando remédio para isso? Por conta de um outro motivo. Sim. É mito ou verdade que o hirsutismo aparece na puberdade e acaba com a chegada da menopausa? É mito. Então a gente acha que é só quando estrógeno... Não, na verdade, a alteração no começo da menstruação desregula esses hormônios. E no final, quando você não é mais fértil, na menopausa, também existe alteração. Porque não é só a classificação de ter testo ou não ter testo. É se ela está expressada na pele e o carregador, o carrinho que leva esses hormônios. Então, na menopausa é comum ter uns pelinhos a mais. Mulher reclama muito que tem que tirar. A gente também tem muita queda de cabelo. Olha só que interessante. Testosterona a mais não dá pelos a mais? Sim, menos na cabeça. Só que menos na cabeça. Eita, né? Por isso que tem até aquela piadinha dos carecas que elas gostam mais. Por quê? Ah, por isso. Quanto menos purificação no couro cabeludo, é que tem mais testosterona
e mais hormônio masculino. Nas mulheres na menopausa é muito comum ter queda de cabelo, cabelo ficar fininho e alopécia, também por causa dessa alteração hormonal. Perfeito. Mais uma pergunta, mais um mito. O tipo de depilação não interfere no crescimento do pelo da mulher que tem hormônios desregulados? Interfere. Então, o que acontece? Verdade. Toda vez que a gente, por exemplo, estou com muito pelinhos, eu vou fazer um laser ou vou passar um creme depilatório. E imagine uma parede que está com infiltração. Tá. Aí você vai lá e pinta essa parede de branquinho. Aí depois de um tempo não vai? A infiltração vai manchar de novo. Porque se você não tratar a causa, que é o hormônio que está alterado, não vai resolver. Então às vezes, esse laser é uma porcaria. Eu não dou certo com nada. Não, é porque você tem que fazer o laser, por exemplo, e tratar o hormônio. Perfeito. É mito ou verdade que hirsutismo pode ocasionar sérios problemas de saúde? Não, é mito. Ah, bom. Na verdade, ou verdade, depende de como a gente vai interpretar, né? O que acontece? Ele pode, não é o pelo que vai ocasionar uma doença. Ah, tá. Mas ele é consequência de doenças. De alguma coisa. De alguma coisa. Então não é, eu tenho pelinho a mais? Normal. Isso é uma coisa que confunde. Por quê? Portugueses, espanhóis, italianos, árabes têm uma maior pilificação. Mas aí não é hirsutismo, é hipertricose. O que é isso? É genético e não é na região que os homens têm. É geralmente aqui, ó, no bracinho, né? É a região que, na perna, que deveria ter, mas é um pouquinho mais grossa. Então essa é a diferença. Sempre investigar quando aparecem pelos a mais ou quando eles estão muito grossos. Perfeito. É mito ou verdade que o tratamento é demorado? Isso é verdade, tá? Quando a gente vê o pelinho lá que a gente mostrou aquela primeira imagem, a haste é onde a gente vê, tipo o cabelinho por fora. Por dentro, o pilouro, tá ali, ó. Demora de 2 a 6 meses para fazer um tratamento. Tanto para o crescimento, estou com queda de cabelo, vou tomar uma vitamina. Tem que esperar 4 a 6 meses para ter resultado. Da mesma forma, quando a gente está bloqueando um hormônio andrógeno, demora 6 meses para você ter o resultado do pelo ficar mais fininho. Então tem que ter paciência. E fazer direitinho, né, doutora Maitê? Senão não vai responder. Existe um insucesso no tratamento muito grande por causa do paciente não continuar com a medicação. Ele toma 2 meses e fala, isso não está resolvendo nada, e interrompe o tratamento. Sendo que precisa de 4 a 6 meses. Tá. Temos perguntas do pessoal de casa, a gente começa a responder daqui a pouco. Perguntas do pessoal de casa sobre hirsutismo, que é o excesso de pelo em lugares que normalmente mulheres não têm. Primeira pergunta da Valéria. Estou na menopausa e com excesso de pelos. No meu exame, apareceu que a testosterona está muito alta, só que eu não faço reposição hormonal. Como pode isso acontecer? Excelente, Valéria. Na menopausa, a gente abaixa a testosterona, estrógeno e progesterona. Por isso que existe até a reposição hormonal para mulheres que têm indicação. Aí você fala, eu não estou repondo, estou na menopausa e testo está alta, alguma coisa aconteceu. O quê? Investigação ou do ovário ou da adrenal. Pode ser simplesmente um cisto, pode ser uma hiperplasia, um aumento da glândula, pode ser um câncer, um tumor benigno ou maligno. Tudo pode ser. Assim, nesses casos, precisa realmente ser investigado, não só com exames laboratoriais, mas com exames de imagem. Tá, boa, doutora Maitê. Próxima. Nayara. Minha mãe conta que nasci cheia de pelinhos escuros nas costas e nas pernas. Agora, eu tenho bastante pelo no rosto e na região da barriga. Posso já ter nascido com hirsutismo? Esse problema é genético? Excelente, tá? Então, quando a gente fala em genética, a gente está falando de a hipertricose, né? Que é o hirsutismo tipo idiopático, que tem os pelinhos a mais e não é doença e não tem hormônio. Mas... Idiopático é quando não sabe a causa. Isso. Agora, quando a gente tem, já desde criança, existe possibilidade, não do ovário policístico, que começa com a menstruação, mas quando a gente tem a hiperplasia adrenal congênita, é uma alteração da adrenal que pode ter sim alteração. Existem formas de perdedora de sal, não sal, tem várias causas, é bem difícil esse diagnóstico, mas vale com certeza uma investigação aqui desse diagnóstico. Quer dizer, nas duas perguntas vale investigação, né? Sim. Tá. Porque às vezes a gente acha, pelinho é normal ter a mais ou a menos, isso... O problema é só um sinal. Exatamente. De que alguma coisa está em desequilíbrio. Adriana, quais exames devem ser feitos para diagnosticar o hirsutismo?
São vários hormônios, Adriana, então a gente também não vai pedir batelada de hormônios para todo mundo, que é uma grande gama, a gente vai pela história clínica, de quando se iniciou, mas geralmente a testosterona, que eu sempre falo, progesterona, FSH, LH é o eixo que comanda isso, os hormônios também de prolactina, de TSH da tireoide, 17-hidroxiprogesterona, alfa-redutase, 21-hidroxilase, ó, os nomes bagunçados, é complicado. Quando a gente estuda adrenal na endocrinologia, é uma das matérias mais difíceis. Por quê? É assim uma orquestra, é um hormônio, altera essa enzima, que piora esse, que bloqueia aquele, é uma cadeia muito difícil. E a medicina nem sabe tudo. Cada vez a gente acha um receptor diferente, um hormônio diferente, que a gente nem pensava que existia, que vai mudar todo o ciclo. Então isso o médico realmente precisa pedir individualizado, e os exames de imagem, ultrassom, a tomografia de adrenal, Bastante às vezes exame. a gente faz a ressonância da hipófise, são esses exames que a gente geralmente pede. Tá. Mais uma pergunta. Rafaela, o nome mais lindo do mundo. Tenho pelos em excesso no buço e no queixo, mas os meus exames de sangue estão normais. Como tratar se eu não sei a causa do problema? Isso Inteligente, acontece Rafaela. muito. Você sabe que às vezes você vê o exame, você está torcendo para vir porque você sabe o remédio que você vai dar, mas nem sempre vem. E aí a gente tem algumas técnicas. A gente consegue diminuir essa pilificação periférica com o bloqueio dos andrógenos, como por exemplo espironolactona, que é usado muito por dermatologista, porque ela bloqueia a alfa-redutase, a enzima que produz a dihidrotesto, que mexe com a periferia. Então, mesmo a gente não tendo tanta alteração hormonal, a gente tem alguns remédios que ajudam, e as técnicas de laser, né, de depilação, que também ajudam muito essas meninas. Mas pelo menos se afasta uma causa de doença. Exato. Mais uma pergunta. Luísa, nunca sofri com excesso de pelos, mas essa semana, do nada, cresceram pelinhos grossos no meu abdômen. Devo me preocupar? E eu emendo. Por que isso acontece, doutora Maitê? E aí a gente tem que se preocupar muito mais do que quem sempre teve os pelinhos. Porque se estava de um jeito e modificou, mudou o hormônio, mudou o metabolismo, mudou alguma coisa no crescimento dessa pilificação. E aí sim a gente tem que se preocupar com cistos de ovário, cistos da adrenal, ou algum remédio, ela precisa investigar. Nesse caso precisa de verdade. Tá. Mais uma pergunta. Tomara que não seja nada, viu, Luísa? Wanda, meu filho tem 17 anos e tem muitos pelos no braço e no tronco. Será que isso é normal dos homens? Ele tem hirsutismo? A Wanda fez uma pegadinha, né? Porque não existe hirsutismo nos homens. Hirsutismo é quando a mulher tem excesso de pelo na região do homem. O menino, quando tem, pode ter sim uma hipertricose, o excesso de pelos. Existem doenças, causas hormonais, não necessariamente doenças com alteração nos pelos dos homens. Existem e há tratamento também, tá? Mas geralmente em homens é mais normal ter o excesso de pelos. Então não existe hirsutismo no homem, é sempre na mulher. Isso mesmo. Tá. Essa foi concorrência das mulheres, foi pegadinha. Doutora Maitê Pimentel, médica maravilhosa, endocrinologista, site da doutora Maitê, endoc.com.br, Instagram, @Maitê, underline é aquele risquinho baixinho, sabe? Entre uma palavra e outra, Maitê, endócrino. Maitê, MAITHE, @Maitê, endócrino. Pode ficar para comer a culinária da Dalva ou não? Ai, eu já não vou poder, desculpa. Não, imagina, não tem importância. É sim. Os médicos estão sempre ocupados. O doutor Liboni nunca pôde, essa semana pôde. Então, por isso que eu pergunto. próxima eu fico. Obrigada. Fica com Deus. Vai com Deus. Muito obrigada, viu? Obrigada. Bela, maravilhosa. Muita admiração por você, viu? Obrigada. Até a próxima.